Olá pessoal, vou expor aqui agora um pouquinho sobre um artigo que foi publicado esse ano de 2025 pela American Journal of Orthodontics and Dental Facial Orthopedics, como autores tendo o Daniele Manfredini, né? E eu não sei se eu vou pronunciar o nome dele corretamente, mas também o Sanjivan Kandasamy. E o título desse artigo é Distúrbios temporomandibulares. Finalmente temos um padrão de consenso para tratamento da disseminação? Bom, esse artigo, ele é um artigo que para quem já estuda a área da disfunção temporomandibular, traz alguns conceitos que já são bem elucidados cientificamente, com bastante evidência, já há um bom tempo, tá? Ele não traz nenhuma novidade, nenhum aspecto, mas ele é um artigo que compilou 10 pontos-chave que a IADR, né, que é a International Association for Dental, Oral and Craniofacial Research, a IADR, e a INFORM, que é a International Networking for Orofacial Pain and Related Disorders Methodology, classificaram como 10 pontos-chave em alguns eventos que eles tiveram de difusão de ideias mesmo, né? Então, para que ficasse mais fácil para o clínico geral, para o ortodontista, para o fisioterapeuta ter isso de forma mais mastigada, né? E de um compilado onde a leitura ficasse mais fácil desses pontos-chave. Ele é um artigo que traz essa relevância justamente por ter sido publicada numa revista de bastante relevância mundial, principalmente para a parte dos ortodontistas e ortopedistas faciais. Eu vou explanar um pouquinho sobre esses 10 pontos chaves que o artigo traz. Então, o primeiro ponto é tomada de decisão centrada no paciente. Diagnóstico e tratamento devem envolver o paciente, suas perspectivas e metas, né? Quando a gente trabalha a DTM, a gente tem que ver um paciente como um todo, né? E entender que aquele hospedeiro, aquele ser que tem a DTM, ele tem diversos fatores que fazem relação para aquela DTM existir, né? Não adianta a gente só olhar para dente, não adianta a gente só olhar para oclusão, porque a gente já sabe que esses fatores, na verdade, eles não têm uma grande influência na causa das DTMs, que a gente já sabe que é multicêntrica e multifatorial. Então, como segundo tópico, eles trazem que DTM com um grupo de condições com sinais e sintomas de dor facial e disfunções musculoesqueléticas. Então, aquilo de que a DTM ela é um conceito guarda-chuva que a gente fala, né? A DTM ela é dividida em DTM articular e DTM muscular, e mesmo assim, nesses dois subtipos, a gente tem subdivisões dentro da DTM muscular, dentro da DTM articular, tudo isso pautado no DCTMD, o documento de diagnóstico que a gente tem das DTMs, né? Da classificação das DTMs para diagnóstico de cada uma delas. O terceiro tópico é a etiologia biopsicossocial e multifatorial, então traz aquilo que eu já falei ali no primeiro tópico, né? De que a etiologia da DTM ela é centrada em fatores biológicos, psicológicos e sociais, né? E que pouco se leva em consideração a parte de oclusão em si, então de encaixes de dentes, de o fato de existir uma mordida cruzada, ou uma mordida anterior, ou uma mordida aberta. Isso em si tem pouca influência na causa da DTM, sendo muito mais prevalente esses fatores biológicos, psicossociais, psicológicos e sociais. Um quadro diagnóstico clínico baseado em anamnese e exame clínico padronizado e validado. Então, o DCTMD é essa anamnese, né, baseada já, padronizada e validada em todos os artigos das disfunções temporomandibulares que são validadas de forma de ter um bom cunho científico, eles utilizam do DCTMD e é esse mesmo esse mesmo formato que a gente utiliza também para diagnosticar nos consultórios
para o clínico geral, né? Seja ele especialista ou se ele também não é especialista, ele também pode usar do DC-TMD ali para ter um diagnóstico da disfunção do paciente. O quinto tópico é sobre o exame de imagem, indicado apenas em casos selecionados, quando houver potencial de alterar o diagnóstico de consulta e de conduta. O que isso quer dizer? Que não é todos os pacientes que a gente pede exame radiográfico, seja ele de ressonância ou seja ele de tomografia, porque a gente tem como foco a queixa do paciente, né? A dor que o paciente traz. E muitas vezes esses exames, eles vão nos dar informações que na verdade nem estão relacionadas à queixa do paciente. Então, a menos quando o nosso tratamento vai mudar, o nosso diagnóstico muda, que a gente pede esse exame de imagem, para a gente comprovar, por exemplo, uma efusão articular, ou para a gente comprovar que existe ali uma degeneração óssea. Daí a gente pede esse tipo de exame, mas não é uma prática recorrente de todo paciente esse tipo de conduta. Como sexto tópico, ele traz sobre as evidências científicas, né? Que elas têm que ser, nelas têm que serem pautadas, então, os tratamentos, as condutas dos pacientes, porque a gente sabe que hoje em dia, até dentro da própria odontologia, muito se faz para tentar tratar a DTM com tratamentos, né? Com intervenções que não têm respaldo científico. Então, é importante que quando a gente vai fazer algum tipo de intervenção, aquilo esteja respaldado na literatura. O sétimo ponto, ele fala sobre o objetivo terapêutico, né? Então, que o objetivo do tratamento da DTM, ele tem que ser sempre de reduzir a dor, as limitações funcionais, ou seja, quando o paciente tem uma limitação de abertura, por exemplo, promover o autogerenciamento, então aquilo que a gente conversa muito sobre o paciente conhecer sobre a sua dor, perceber a sua dor, entender ela, em que momentos ela acontece, quais são os gatilhos para aquilo acontecer, em que meio isso está inserido, né? Para ele promover um autogerenciamento daquela dor. E a educação do paciente em dor, educação do paciente no diagnóstico que ele tem, quais são os fatores que estão envolvidos nesse diagnóstico, né? 8, ele traz quais são os tratamentos de primeira linha, também para as disfunções submandibulares, tá? Que são as medidas conservadoras e reversíveis, principalmente, né? Como, por exemplo, a fisioterapia, a terapia cognitivo-comportamental, a termoterapia, os agulhamentos, os exercícios. Então, a DTM, ela trabalha muito e os melhores resultados, os resultados que a gente alcança com as medidas conservadoras e reversíveis, elas são capazes de resolver grande parte dos casos dos pacientes. No nono ponto, eles trazem também os tratamentos de segunda linha, que seriam, por exemplo, as placas, os dispositivos interoclusais, quando for necessário, e sendo as intervenções cirúrgicas como as grandes exceções, né? A gente sabe hoje em dia que, na verdade, as intervenções cirúrgicas, elas além de terem toda essa questão de expor o paciente a uma cirurgia, expor o paciente a uma recuperação, né, algo que não é confortável, a gente sabe que muitas vezes elas não conseguem resolver por completo a dor do paciente, e então elas são as exceções dentro dos tratamentos das disfunções temporomandibulares. Como 10º ponto, ele fala sobre os casos complexos, que os casos complexos das DTMs, na verdade, o tratamento ele é sempre interdisciplinar, né? Levando em consideração as comorbidades. Normalmente, os pacientes mais complexos são os pacientes que têm mais comorbidades envolvidas, né? Então, pacientes com fibromialgia, por exemplo, ou outras doenças articulares, outras doenças sistêmicas. Então, esses pacientes são os pacientes complexos. E esses pacientes, eles, grande parte das vezes, precisam de acompanhamentos de mais profissionais, seja de psicólogo, seja de fisioterapia, seja de médico, seja de otorrino.
Então a gente saber que sozinho o dentista muitas vezes ele também não é capaz de tratar aquele paciente como um todo. Então, apesar de todos esses pontos já serem pontos que foram bem destrinchados pela pesquisa e pelo científico, é muito bom que se tenha um guia que tenha condutas confiáveis e atualizadas, sejam para dentistas, ortodontistas, fisioterapeutas e clínicos gerais. Eu achei esse artigo muito interessante para trazer como um primeiro review aqui de cunho científico para vocês, porque ele é um pouco do geral do que hoje a gente tem aí sobre as disfunções temporomandibulares.